Fala pessoal do primeiro, tudo bem com vocês? Professor Ivairi, então, para correção da nossa última videoaula. Então, nós falamos sobre advérbios de frequência. Eu mostrei o uso do never, rarely, hardly ever, sometimes, often, frequently, usually, always, tá? Com todas as suas porcentagens no uso e como eu coloco ele na frase. Contudo, nós temos também as frases adverbiais que também indicam frequência. Every day, twice a week, once a month, now and then, all the time, from time to time. E aí, esse geralmente eu coloco lá no fim da frase, mas também posso colocar no início, que vocês irão entender normalmente. E aqui veio alguns exemplos, falei para vocês como que é o uso, né? Alguma questão aqui no pay attention para usar o hardly ever. E antes da gente chegar nessa parte de advérbio de frequência, nós temos que colocar qual verbo é específico para cada esporte, seguindo aquela linha lá do play, do go e do do, tá? Então, cricket, eu uso play, né? Cricket, play, cricket. Biking, tem o ing, então é ciclismo aqui, né? Go biking. Gymnastics, então é do gymnastics, porque é atividade física. Water polo, então é play. Athletics, também outra atividade física, é do. Kung Fu, mais uma atividade física, então do Kung Fu. Hang gliding, esse é o voo livre, né? Então go hang gliding. Scuba diving, esse é o mergulho que a pessoa utiliza aparelhos, né, para respiração. Então aqui é o mergulhador, go, né? E baseball é o play e badminton também é o play. Espero que vocês tenham acertado aí. Agora aqui nós temos que completar com os verbos que estão entre parênteses e dar uma olhada lá no sujeito para saber se eu tenho que colocar o verbo em terceira pessoa do singular ou não. No primeiro eu já não preciso, porque é I o sujeito. Então é I love skiing. It's my favorite winter sport. Então eu amo esquiar. É o meu esporte favorito. Do Neymar. Neymar plays soccer for Brazil. Então, o Neymar joga futebol pelo Brasil. Na C, Johnny. Johnny goes jogging every morning. Então, o John, ele faz Cooper, né? Corridinha todas as manhãs. Goes. Por que eu tive que colocar goes aqui em vez de go? Porque eu tenho sujeito em terceira pessoa do singular. Na letra D, Saul and I do karate twice a week. Então, dois sujeitos, o Sol e eu, fazemos karatê 2 vezes por semana. Aqui na última, Charlene studies English on Tuesday and Thursday. On Friday, she does yoga. Então, a Charlene, ela estuda inglês na terça e na quinta, e na sexta-feira ela faz yoga. Exercício 6, agora sim, falando sobre os advérbios ou expressão de frequência, a gente tem que montar a frase de acordo com o que está mostrando ali. Eu tenho assim, ó, Marcus is ready to play sports. Eu tenho que colocar o always no meio. Como eu tenho o verbo to be aqui, o always vai vir depois dele. Então, Marcus is always ready to play sports. A B, Evelyn goes running. Então, Evelyn goes running from time to time. E essa expressão geralmente eu ponho no final da frase. I do yoga. E é para usar o 3 times a week. Então, I do yoga 3 times a week. My mother does Zumba. E aí é para usar uma vez por semana, once a week. Então, my mother does Zumba once a week. E na C, Brian goes running with me. E aí é para usar o never. Então, Brian never goes running with me. Então, Brian nunca vai correr comigo. Ele nunca sai para correr comigo. Muito bem. Aqui, então, na 7 é para você fazer a frase
E eu coloquei até essa daqui para você na aula passada, vou colocar de novo. Na primeira, com que frequência você tem educação física? I do physical education twice a week. Eu faço educação física 2 vezes por semana. Depois, how often does your friend or best friend exercise? My best friend exercise every day. Depois, how often do you play sports? I play sports 3 times a week. E por fim, how often do you watch sports shows on TV? I never watch sports shows on TV. Tá? E nesse caso aqui eu estou falando que eu nunca assisto esses programas que ficam falando de esportes. Eu assisto o próprio esporte, o jogo de futebol, o jogo de vôlei, o beisebol, isso daí eu assisto. Agora, ver aquelas pessoas em programas de esporte falando sobre jogadores, sobre times, isso daí eu não assisto mais. Já passei dessa fase aí, eu não perco meu tempo mais, porque uns não respeitam os outros. Eu espero a sua opinião, aí quando o outro vai dar uma opinião que é diferente, fica lá aquela briga, eu já não gosto disso, então eu não assisto, tá? Seguindo agora, aqui no 8, então, vou colocar o áudio novamente para a gente checar as informações. Track 10. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. Ela não pode dormir todas as manhãs porque normalmente ela vai para a escola à tarde, então ela tem que fazer algumas atividades. Vamos lá, o que ela faz? So, on weekday mornings, I usually watch TV and do my homework. Ela falou então que durante a semana, os dias da semana, ela assiste TV e faz os trabalhos de casa, é isso mesmo. On Monday, Tuesday, and Wednesday mornings, I do ballet. Na segunda, na terça e na quarta ela faz balé. Bateu as informações, maravilha. I leave school at 5 p.m. Ela sai da escola às 5 da tarde, então ela estuda à tarde, ó, durante a semana, isso mesmo. I usually go home then, but on Tuesday and Thursday evenings, I have volleyball practice. Ela costuma ir para casa depois da aula, porém na terça e na quinta ela tem à noite aulas de voleibol. On Saturday mornings, I go to the park. Todo sábado de manhã ela vai ao parque. On Sundays, I watch movies in the morning and I hang out with my friends in the afternoon. E aos domingos ela assiste filmes de manhã, né? E sai com os amigos à tarde. Esse é o áudio, então, aqui do exercício 8. Aqui no 9 eu coloquei para vocês, então, de acordo com a tabelinha, o que o Elliot faz, tá? Então, Elliot goes to school in the morning from Monday to Friday. In the afternoon, he has some activities to do. He usually watches TV on Monday and Friday. He goes swimming twice a week, on Tuesday and Thursday. He usually plays soccer on Wednesday and Sunday. On Saturday, he does judo. He does judo. In the evening, he always does homework from Monday to Friday. Então, essa aqui é a explicação. Ele vai para a escola de segunda a sexta de manhã. À tarde ele tem algumas atividades para fazer, então ele assiste TV de segunda e sexta. Ele vai à natação 2 vezes por semana, na terça e na quinta. Ele pratica esportes, futebol na verdade, na quarta e no domingo. Sábado ele faz judô. De noite ele sempre faz as atividades de casa de segunda até sexta-feira. Eu poderia escrever de outras formas isso aqui? Poderia, tá? Aí é com vocês, mas as informações têm que bater com os dias da semana e o período do dia. O exercício 10 ele é bem interessante. Se você já fez, preencheu aqui as suas atividades durante a semana, ótimo. Se vocês não conseguiram fazer, eu vou fazer uma coisa aqui. Ó. Eu vou colocar para vocês uma informação e vocês irão preencher a tabela aqui de acordo com a informação que eu colocar aqui embaixo. Coloquei aqui, ó, I usually go to school in the morning. I usually watch TV in the afternoon, but I do some homework. And I study English on Monday and
Wednesday. On Saturdays, I always go to shopping mall. On Sunday, I usually watch my favorite series on Netflix. In the evening, I always use my cell phone to check my social networks and do homework from school. Então, de acordo com essas informações aqui, ó, agora vocês colocam a atividade aqui, tá? Que vai ajudar a entender esse textinho aqui. Agora, quem já preencheu aqui as atividades e fez o texto, perfeito, tá bom? Essa parte aqui do Did you know, ele só está falando sobre algumas expressões que normalmente é utilizada nos esportes, né? E também são utilizadas na vida diária das pessoas. Então, many expressions that are commonly used in sports are also used in everyday life. For example, kick off, which comes from football, means to start something. And drop the ball, which comes from baseball, means to make a mistake. In basketball, when a player misses a shot, the ball can be recovered on the rebound for another chance to score. As an idiom, on the rebound is used when someone is recovering from a sorrowful breakup. Example, she didn't love him, she was still on the rebound. Então, muitas expressões utilizadas no esporte são utilizadas na nossa vida. Exemplo, kick off, que é quando é uma expressão que vem lá do futebol, que significa começar alguma coisa, tá? O drop the ball é quando você comete um erro lá no beisebol, né? Drop the ball, derrubar a bola, para eles é cometer um erro, fazer um erro. E no basquete é quando a pessoa perde o lance, né? Mas a bola pode ser também recuperada no rebote e ter uma outra chance do score. E como idioma, o rebound ele é utilizado para alguém que está se recuperando de um término aí de uma relação bem pesada, né? Então vem um exemplo aí, she didn't love him, she was still on the rebound. Quer dizer, ela não o amava, ela estava ainda em recuperação de algo ruim que aconteceu com ela. Então, esse sentido aí, tá? Algumas expressões para vocês entenderem. De acordo agora com o Learning Booster, né? Amplificando o nosso aprendizado, a gente tem que preencher essas informações dentro aqui da tabelinha. Então, Simple Present, e aí a gente fala de Affirmative Statements, tá? Nós temos I, you, we e they, e nós temos he, she, it em terceira pessoa do singular. Então, quando eu utilizo o I, you, we e they, o verbo está sempre na forma infinitiva, tá? I love, you love, we love, they love. Mas se for he, she, it, vai ser he loves, she loves, it loves. Por isso que aqui para he, she, it, terceira pessoa do singular, a gente acrescenta algumas coisas no verbo. Então, o S na maioria dos verbos, o ES quando os verbos terminam em SS, X, CH, SHZ e o O, e ES quando o verbo termina em consoante seguida do Y. Então, eu vou tirar esse Y e colocar o I no lugar e depois o ES, tá? Então, se eu faço isso aqui, na maioria dos verbos eu coloco o S, aí venho com um exemplo aqui, ó. It rains here every day. It rains here every day. Tá? Então, sempre chove aqui, é isso que está falando. Chove aqui todos os dias, tá? Aqui vem os outros exemplos para vocês verem. Até a próxima! I think that world-class cities are understanding that they have to do
whatever they can to improve the quality of life in their cities. And so what we're looking to do is to make New York City the greatest, greenest big city in the world. A lot of the changes that you're seeing in New York City right now are a direct result of Mayor Bloomberg's Plan YC initiative, which is looking at all sorts of different ways in all sorts of city agencies to improve the way people live, work, and play. Our agenda is to unclog our streets so that commerce doesn't get stifled. Our agenda is to clean the air and the water, use less energy, and we really try to focus on things that improve the quality of our lives today. New York's approach is really fantastic because what it does is take this culture that we've created that really focuses on automobiles and shifts it a little bit to looking at people and actually moving people rather than moving automobiles. And when you really start looking at streets in a kind of people-oriented way rather than a car-oriented way, it just starts to make sense. You start to realize the car, in the most practical of terms, just doesn't make a lot of sense in a place like New York City. One of the really fantastic things that New York is doing is really ramping up its bicycle infrastructure. We've just rolled out 200 miles of on-street bike lanes in the last 3 years. So we now have over 450 miles of on-street bike lanes, which is creating a real network. And now we really actually have a cycling infrastructure. You ride spots of New York City that you'd never ride before, because you actually have a dedicated lane. Some of them are even off traffic, so you're really protected. We're building more robust bike facilities like this one, like the protected lanes on 8th and 9th Avenue. We're putting in more bike parking all around the city. We have the Bikes and Buildings Bill now, which allows tenants to request access from their landlords to commercial office buildings so that they can have safe, secure bike parking. This is really for everyone. It's not just for spandex or the brave. This is for, mom, dad, kids, everyone. Hi, Josh. That's our bike coordinator. Bus rapid transit is very important to the future of New York City, and I look at it as really a surface subway system. We put a new select bus service in the Bronx called the BX12, which is the major east-west connector in the northern part of the city. And we put in transit signal priority technology so that when buses hit a green light, the transponder would read that it was a bus there and give the bus the green light and hold the green light longer. And then we put in off-board fare collection so that people could pay for their fare before they got on the bus. That delay when people are sort of going through their pockets and looking for change and trying to get their fare cards out, it's about a third of the delay in bus travel. Bus ridership went up 30%, bus speeds were improved by 20%, and in something that's really unheard of in my entire lifetime in New York City, some 98% of New Yorkers were very satisfied with the service. 356,000 pedestrians each and every day in Times Square. And so many of them were trading the safety of the sidewalk for dangerous streets because there just wasn't enough room. There was like a 10-to-1 ratio of pedestrians versus cars, and yet 90% of the space was allocated to cars. They were very dysfunctional streets. They weren't really even working very well for motorists. We came up with a plan that, while it was sort of counterintuitive to take Broadway out of the system and make the network work better, it actually worked better for traffic. It was a huge win for pedestrian space. We've created 1.8 acres of new pedestrian space there. That's like 1.5 football fields. And it was a tremendous win for safety, some 63% reduction in injuries in the corridor. And you go there now, and the first thing you notice is how quiet certain parts of Times Square are now. You can have a conversation and not have to shout above the din of traffic. And then businesses really loved it. As you can imagine, the more foot traffic, the better it is for business. And so the way we've re-engineered our streets is not only to make them better from a safety perspective, better from a mobility perspective, but it's better business. Well, since Plan YC was released in 2007, traffic fatalities are down 20%. That's good. New York City's life expectancy has gone up 1 year and 7 months in the last 8 years. And part of that is reduced traffic deaths, a variety of other things as well. It's taken them essentially 3 years to have a huge change in the way that their citizens commute, to the way that the people that live there actually enjoy their outdoor space. That's a big deal. 3 years in a planning time frame is a very short amount of time. We're in a global economy, and people can choose to locate their businesses and locate themselves anywhere. So we want to improve quality of life. We want to make our cities livable so that people choose to stay here and invest their capital here. Once you realize that you can use your streets to improve the quality of life
the economics and the environmental health of your city, I think that's a transformative moment. And so mayors around the world are looking at their streets differently, and you don't have to be a big city like New York to be able to make important changes that matter to millions of people each and every day.